No limiar da Era Moderna, encontram-se três grandes eventos que lhe determinaram o caráter: a descoberta da América e subsequente exploração de toda a Terra, a reforma que, expropriando as propriedades eclesiásticas e monásticas, desencadeou o duplo processo de expropriação individual e acúmulo de riqueza social, e a invenção do telescópio, incendiando o desenvolvimento de uma nova ciência que considera a natureza da Terra do ponto de vista do universo. Olá, meu nome é Ana, sou orientanda do professor Fábio Nolasco, do Departamento de Filosofia da UNB. Esse aqui é um pouco do resumo da minha pesquisa sobre as críticas de Arendt à ciência moderna e sobre a alienação do mundo. Através das grandes navegações, os seres humanos atravessaram oceanos jamais antes conhecidos e chegaram a lugares muito distantes de sua partida, permitindo-lhes aos poucos mapear toda a Terra. Com a reforma, as sociedades passam por grandes transformações. Elas começam a se locomover para centros urbanos e movimentam pensamentos políticos entre si que abandonam pressupostos eclesiásticos. É aí que passam a pensar em acúmulo de bens preciosos. Já a invenção do telescópio, por mais que pareça o evento mais percebido entre os três, dentre tantos utensílios no artesanal de objetos humanos, que para alguns nada serve além de olhar estrelas e astros, tem um valor muitíssimo marcante para a ciência. Foi através do telescópio que foi possível desde então a descoberta de um novo universo, um novo olhar do mundo e fora dele, sendo portanto o primeiro objeto propriamente científico. Embora ao longo dos anos, gerações atrás de gerações tenham demorado décadas explorando cada canto do globo terrestre, hoje nos é possível ter acesso a esse agrupamento de informações, horizontes infinitos na palma da mão. Antes, a Arendt se referia aos globos terrestres que facilmente estaria sobre uma mesa ou estante. Mas ao passo que a modernidade se faz cada vez mais veloz, podemos literalmente ter um mapa de qualquer lugar do mundo nas palmas das mãos, através de um smartphone e no sinal de internet. Para Arendt, é precisamente no instante em que se descobriu a imensidão do espaço disponível sobre a Terra que começou o famoso apequenamento do globo. Por um lado, descobre-se um mundo gigantesco, e por outro, ironicamente, no mesmo instante, ele estava tão pequeno e palpável. Ao longo da obra da condição humana, Arendt busca discernir três grandes atividades humanas, as atividades fundamentais de uma vida ativa, que é o trabalho, a fabricação e a ação política. Ao longo da modernidade, essas esferas se desenvolvem magnificamente, mas resultam um processo diagnóstico que Arendt diria que seria a vitória do animal laborans, ou seja, a esfera do trabalho coloniza e bloqueia o desdobramento da atividade produtiva e a atividade propriamente humana de participação política. Teria sido esse, então, o resultado da modernidade mundo afora, que a humanidade teria cada vez mais a bloquear-se das esferas da produção e da ação propriamente política, perdido os meios de agir e produzir no mundo e com o mundo ao seu redor. A humanidade, portanto, alienava-se do mundo. A expropriação foi algo tão problemático com a reforma que, além de forçar a imigração de certas camadas da sociedade de seu lugar de pertencimento no mundo, culminou na originalidade do acúmulo de riqueza e a possibilidade de transformar essa riqueza em capital mediante o trabalho. Se com a expropriação houve um aumento da produtividade humana aliado ao fator trabalho, com ela, essa classe trabalhadora está sujeita à alienação de qualquer preocupação que não atenda às suas necessidades vitais. Essa classe só tem uma coisa a oferecer: a sua força, sua mão de obra. E o resultado disso é: a expropriação e o acúmulo de riqueza não resultaram simplesmente em novas propriedades, não levaram a uma nova redistribuição de riqueza, mas realimentaram o processo para gerar novas expropriações, maior produtividade e mais apropriação. Ao negar uma vida voltada à fabricação com a reforma, há uma valorização da vida propriamente ativa, da fabricação como uma espécie de promessa de reativar uma vida ativa, subvertendo a vida contemplativa. No entanto, essa promessa se perde em algum momento, dando espaço para a alienação dessa vida ativa por meio da coisificação do ser humano. A atividade volta a ser circunscrita ao labor, fazendo essa subversão à vida contemplativa do mundo invertido. A humanidade voltada ao labor impossibilita que as pessoas se expressem ativamente no mundo, muito embora estejam constantemente se dedicando ao trabalho. A humanidade produz, trabalha, porém não goza dos prazeres mundanos. Seria essa a contradição da modernidade, prometer uma valorização da atividade e, posteriormente, inicia a volta de uma vida contemplativa subvertida. O Homo faber, responsável pela criação de vários utensílios de artefatos humanos, é o grande responsável também pela criação do telescópio. O telescópio direcionou um olhar para a ciência que passou a enxergar a natureza do ponto de vista do universo. O grande esplendor se encontra no fato de que o ser humano se tornou apto a criar elementos jamais vistos na natureza, capazes de transformar massas e energias, implicando, portanto, em um potente poder humano de dominação e, consequentemente, de destruição do globo terrestre. No entanto, é com a vitória do animal laborans
que a humanidade volta-se ao labor, deixe de se expressar ativamente no mundo, muito embora esteja constantemente se dedicando ao trabalho. O cientista que antes se instigava com o intuito de obter conhecimento e explorar o mundo, agora se vê trabalhando para produzir coisas em uma era em que o tempo e a atividade vital estão fielmente ligados a uma produção do capital.